Muito boa tarde a todos. Queria começar por lamentar a notícia que ontem à noite tivemos de que o ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, terá cancelado esta presença hoje no Parlamento, aliás, que era feita a requerimento do Chega. Esta presença era fundamental, era decisiva para percebermos os contornos daquilo que aconteceu, não só nas nomeações suspeitas na Defesa, como nos negócios suspeitos que envolviam o Ministério da Defesa. Até à última hora acreditámos que esta audição se iria realizar por um motivo, porque a Sra. Ministra da Defesa tinha informado o Parlamento de que o Sr. ex-secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, estava disponível para prestar todos os esclarecimentos no Parlamento. À última hora, Marco Capitão Ferreira suspendeu esta participação hoje, o que é lamentável e nos deixa a suspeita de que a demissão já foi no sentido de não prestar esclarecimentos ao Parlamento e de não prestar esclarecimentos sobre questões fundamentais, que aliás o Sr. Presidente da República já disse que mereciam uma auditoria, que nós já propusemos uma auditoria neste Parlamento e que merecia que esta investigação fosse feita. Portanto, nós ficámos com a severa suspeita de que Marco Capitão Ferreira não quis prestar esses esclarecimentos. Ao mesmo tempo, quero dizer-vos que nós, dada esta situação, propusemos hoje à própria Ministra da Defesa que venha ao Parlamento, então, digamos assim, em nome do seu ex-secretário de Estado, explicar os contornos de algumas destas decisões no âmbito da defesa e que merecem uma explicação. Mas deixar também claro e explicar porque é que, com todos os indícios que existiam, e quando me refiro a indícios, não é indícios no processo, era peças jornalísticas, investigações, etc., que estavam na praça pública, e a Sra. Ministra manteve o seu secretário de Estado até à última hora e tivemos um secretário de Estado da Defesa a sair nas circunstâncias em que todos vimos. Nós vamos insistir uma vez mais em trazer Marco Capitão Ferreira ao Parlamento, porque entendemos que só ele pode prestar alguns desses esclarecimentos. Como todos sabem, ele não pode ser obrigado a vir a uma comissão parlamentar, excepto se for de inquérito. Ainda não é o caso aqui, estamos a ponderar se poderá vir a ser o caso num futuro próximo ou não. Neste caso será convidado para vir novamente à Comissão Parlamentar, visto que dispõe de factos, de conhecimentos, de documentos que só ele conhece e que só ele pode esclarecer. Em qualquer caso... A Ministra da Defesa já entregaram o requerimento? Já entregamos. Já entregamos, estamos à espera que a Comissão marque a nova data. E entendemos também que João Cravinho, apesar de ser agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, deve vir a prestar esclarecimentos, porque soubemos ontem também que, não sendo ele suspeito nesta investigação, pelo menos tanto quanto nos foi dado a conhecer, há suspeitas cruzadas que envolvem o próprio Ministro João Cravinho em algumas das suas atividades. E, portanto, envolvendo isto uma área de soberania fundamental como a defesa, e estando nós num período em que a defesa tem um papel fundamental, até pelo que se está a passar na guerra na Ucrânia e a nossa participação da NATO e o reforço da participação de Portugal na NATO, entendemos que deve ser, para além da auditoria, que João Cravinho e a atual Ministra da Defesa devem prestar esclarecimentos. Foi essa a indicação que transmiti hoje ao deputado efetivo, aos deputados do Chega na Comissão de Defesa, ao deputado efetivo Pedro Pessanha e ao deputado Rui Paulo Sousa, para que insistissem em que Marco Capitão Ferreira venha ao Parlamento. Eu sublinho que o ser arguído num processo crime, e penso que Marco Capitão Ferreira é arguído, não impede que sejam prestados esclarecimentos de natureza política aqui no Parlamento. E é isso que nós estamos a pedir neste momento. Vamos aguardar para ver se essa audição é possível ou não. Questiono, também aproveito a oportunidade para questionar o Sr. Deputado sobre a notícia que está marcada o dia. Rui Rio é suspeito de vários crimes. Como é que o Chega reage a esta notícia? E queria perguntar-lhe também se o ex-líder do PSD deve esclarecer este caso. Bom, eu entendo o seguinte, eu acompanhei hoje estas notícias da parte da manhã, de que haveria diligências da Polícia Judiciária e do Ministério Público na casa do antigo Presidente do PSD, e não só, e de atuais deputados do PSD e de até ex-dirigentes. É evidente que os factos em si os factos noticiados são graves, e eu acho que Rui Rio não os deve desvalorizar. Eu sei que este é o estilo próprio de Rui Rio, que é muito diferente do meu. Rui Rio tem este estilo calmo, tranquilo, até de um certo humor sobre estas matérias, mas penso que ele sabe bem, como a maior parte do Partido Social Democrata também sabe bem, que isto não é uma matéria para brincar. Segundo, estamos perante suspeitas de uso indevido de dinheiro público. Eu hoje ouvi vários comentadores dizer que, nas televisões, das várias, dizer que, mas atenção, isto não é só um problema do PSD, é um problema transversal.
Eu acho que é importante que todos os partidos tenham a noção clara de que o uso do dinheiro parlamentar, o dinheiro que deriva da atividade parlamentar, é para ser usado na atividade parlamentar. E que o que temos de subvenção, que é verdade que às vezes é insuficiente face às atividades que o partido tem, mas é o que deriva dos resultados eleitorais. E, portanto, nós temos que saber lidar no dia-a-dia, nas operações logísticas do partido, em matéria de marketing, em matéria de sedes, em matéria de segurança, em matéria de refeições e campanhas, com o dinheiro que vem da subvenção nacional e não da subvenção parlamentar. Tanto quanto eu percebi, é isso que está em causa. Não deixa de ser grave, é grave efetivamente. O que eu acho que deve acontecer, e era o que eu faria, era, eu ouvi o Rui Rio dizer que estava com consciência tranquila, penso que à varanda da sua casa, mas eu acho que era importante, perante os jornalistas, dizer as suspeitas são, porque Rui Rio neste momento já deve ter algum conhecimento sobre as suspeitas, porque eventualmente lhe terá sido dado a conhecer alguns dos factos. E eu acho que o Rui Rio já pode dizer alguma coisa sobre isso. E aí era importante que houvesse um esclarecimento público. O Rui Rio não foi uma personalidade qualquer, foi presidente do PSD durante muitos anos, foi líder da Câmara do Porto. Acho que, para bem do sistema político, devem ser dadas explicações, e isto, atenção, não é avolumar nenhumas suspeitas, é serem dadas explicações, e acho que é importante que essas explicações sejam dadas, era o que faríamos. Em qualquer caso, o que é importante aqui dizer é, os partidos têm que ter a consciência, todos, não é só o PSD, todos, o Chega, o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, de que o dinheiro que nos é atribuído pelos contribuintes tem que ser rigorosamente gerido. Por isso é que os partidos também podem ter donativos, recebem cotas e etc. Não podem misturar a atividade partidária com o dinheiro que é destinado para a atividade parlamentar. Aparentemente é isso que está em causa aqui. Deve ser investigado e, enfim, as conclusões devem ser retiradas. É essa a conclusão. Isso não acontece. Olha, no Chega, o que eu lhe posso dizer é que eu, enquanto Presidente, tenho sido Presidente nos últimos anos, tenho feito um esforço rigoroso de separação de contas. Ou seja, o que é de atividade parlamentar é da atividade parlamentar, o que é da atividade política do partido é da atividade política do partido. Se me disser, por vezes, na atividade diária do partido, o partido sente que não consegue estar ao nível dos gastos que são feitos pelo PSD, pelo PS, em certas atividades do partido. Bom, mas é a vida, é o resultado que temos. E, portanto, temos que ser contidos para um dia conseguirmos ter este nível de abrangência. É evidente que todos os partidos estão sujeitos ao escrutínio, o Chega também está e aceita isso na entidade de contas, no Tribunal de Contas, no Tribunal Constitucional, todos os anos submetemos contas e o PSD também o faz. O que lhe posso dizer é que, enquanto Presidente do partido, tenho feito um esforço rigorosíssimo para manter separadas contas parlamentares, contas do partido e a atividade de cada um dos deputados. E eu acho que esse esforço deve ser feito. Sujeitos a erro todos estamos, de nos podermos enganar. Uma coisa é um erro, outra é uma atividade deliberada, permanente e consistente de desvio entre aspas, de dinheiro que era para o Parlamento e que está a ser usado para outros fins, como sedes partidárias ou como pagamentos de salários a outros militantes. Portanto, posso dizer que temos feito esse esforço, estamos a tentar cumprir, e penso que cumprimos rigorosamente a lei, e o convite que fazemos é a todos os partidos a fazerem esse esforço. Eu acho que notícias como esta, por isso é que eu dizia, se não é uma crítica a Rui Rio, é o estilo dele, é assim que deve ser feito. Eu diria exatamente o mesmo se fosse sobre o Chega, ou se fosse sobre mim próprio. Nós devemos fazer um esforço de levar isto a sério. E levar a sério é dizer às pessoas, temos que melhorar, temos que fazer melhor e temos que dar garantias a quem nos ouve, que estamos a ser o mais transparentes possíveis, com dinheiro que muitas vezes é dos contribuintes, porque o dinheiro que vai para os partidos não é todo dos contribuintes, há uma parte que é de cotas, há uma parte que é de donativos, etc. E aí, portanto, a lei atribui uma margem maior de abrangência, porque os partidos têm que ter autonomia na sua gestão. Essa é uma parte. Mas aqui estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de dinheiro dos contribuintes, que é atribuído ao Parlamento para o uso parlamentar, para a comunicação parlamentar, para o trabalho técnico parlamentar, etc. E é isso que temos que fazer todos um esforço. Portanto, eu não desvalorizaria isto, independentemente do que ouvi hoje, de que isto pode-se aplicar a outros. Bom, então que haja investigações sobre outros, sobre o Chega, sobre o PS, sobre o Bloco de Esquerda, sobre todos. Acho que deve haver sobre todos, tem que haver um escrutínio sobre todos e acho que todos devemos fazer um esforço de não desvalorizar este problema e de garantir aos portugueses que colaboramos com a Justiça antes de mais, mas segundo, que estamos a fazer um enorme esforço para que o dinheiro que é deles, dos seus impostos, está a ser bem usado. É o nosso compromisso e acho que deve haver um pacto de regime nesse sentido para darmos garantias. Para as pessoas não sentirem que os políticos ainda desvalorizam estas coisas, dizem, bom, mais uma. Não, isto é grave, é sério, diria o mesmo, repito, diria o mesmo se fosse sobre o Chega ou se fosse sobre mim próprio e tem que ser esclarecido. E, portanto, acho que estes esclarecimentos devem ser dados e acho que devemos levar isto a sério.